Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal. Em nome do Sinduscon, nós fazemos todos bem-vindos a essa palestra. Vamos esperar só um minutinho e nós já começamos, tá bom? Obrigada. Então, boa tarde a todos. Nós já estamos com 50 pessoas na sala, bastante pessoas. Nós temos um número de inscritos muito maior. Vou aproveitar aqui para vocês dizer qual vai ser a dinâmica hoje da nossa palestra, né? Primeiro, nós teremos o Dr. Roberto Júnior, da Trisul, diretor da Trisul, e nosso diretor educacional no Sinduscom, que vai fazer uma breve introdução sobre o que é a Universidade Corporativa Sinduscom e o que nós temos aí para oferecer para o público. Logo depois, e já agradecendo ao Jorge Batiloni Neto, que vai fazer a palestra sobre produtividade. O Jorge Batiloni, eu já conheço de alguns anos o convite. O Roberto pediu para convidá-lo, porque ele é uma pessoa que entende bastante de tecnologia e produtividade, é um precursor deste assunto dentro do Sinduscom, e a gente vai poder desfrutar aí da palestra do Jorge Batiloni Neto. Então, agora são 17h01. Vamos dar aqueles 3, 4 minutinhos de tolerância para os demais, porque temos bastante pessoas inscritas, bem mais do que os 64, 65 e contando que já estão online. E quando for às 17h05, pontualmente, o Roberto vai fazer a apresentação deles para que vocês conheçam um pouco da universidade, do trabalho da universidade e o que a universidade vem oferecendo dentro desse semestre, que também vai ser uns 10 minutinhos, e logo então passamos para o Jorge Batiloni para fazer a palestra sobre produtividade. Agradecemos a presença de todos. Roberto, faltam 2 minutinhos para você começar. Nós já estamos com mais de 80 pessoas e contando.
Só mais um minutinho, que para começarmos, falta um minutinho, que o pessoal ainda está entrando, a gente está vendo aí os números subirem. Exatamente, doutora. Vamos aguardar mais um pouco. Eu estou vendo também aqui, acompanhando, e o pessoal está entrando aí. Isso mesmo. Roberto, estamos no combinado 17h05, prestigiando aqueles que já entraram. Se você quiser passar a sua apresentação, por favor. Bom, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu vou falar aqui rapidamente sobre a Universidade Corporativa Sinduscom. Bom, a Universidade Corporativa Bom, em 8 de setembro de 2021, avançamos significativamente na área educacional a organizar a Universidade Corporativa Sinduscom. O objetivo é qualificar e requalificar os principais pilares. Ela é voltada para os engenheiros, né, para a engenharia, para as equipes de campo e administrativa. Para empreiteiros também, é o foco estudantes. Ela foi montada com cursos estruturados dinâmicos, viés prático e de alta qualidade, adaptados às necessidades da construção. A Universidade Corporativa Sinduscom possui uma estrutura ágil e contemporânea. A instituição capacita profissionais através de cursos, seminários, treinamentos técnicos, palestras gratuitas e webinars, abrangendo diversos temas. Logo aqui abaixo, vocês podem ver, essa 9.26 é a avaliação geral dos cursos do Sinduscom. Vocês podem notar que é uma média muito alta. As pessoas que dão palestra são pessoas altamente gabaritadas no mercado, por isso, isso é um dos grandes, né, sucessos da Universidade Corporativa Sinduscom. Ela está alicerçada nos seguintes pilares: tecnologia, gestão, meio ambiente, contábil, fiscal e jurídico. Então, como eu falei, ela é voltada para as equipes de engenharia, empreiteiros e estudantes. Bom, essas são as empresas parceiras, né? São as empresas parceiras aqui do Sinduscom, que fazem parte aí da Universidade Sinduscom, seja frequentando ou participando também na escolha de temas, né? Então, vocês podem ver todas as empresas que vocês trabalham, estão todas aqui na tela. Aqui nós temos as entidades que apoiam o Sinduscom. Então, vocês veem também que nós temos um grande apoio aí de diversas entidades com uma participação bem ativa, inclusive até, vou falar para vocês, às vezes fica até difícil distribuir tamanha a cooperação dessas entidades em querer participar na oferta de cursos com esses profissionais altamente gabaritados. Então, por exemplo, hoje a gente já tem a agenda do primeiro semestre montada desse ano e eu vou falar para vocês, estamos praticamente com o segundo semestre já bem estruturado em função da grande colaboração que a gente recebe de todas essas entidades. Esses são os cursos agora para 2024. Então, eu não vou falar de todos, eu vou falar aqui dos cursos do mês de janeiro e fevereiro, que seria Gestão Financeira na Construção Civil, que tem começo agora no dia 30/1, depois nos dias 1 e 6/2. Depois nós vamos ter um outro curso de gerenciamento e reabilitação de áreas contaminadas, dias 4, 6 e 11 do 3. E aí, por em diante, vocês podem ver os outros cursos que nós vamos ter ao longo do ano. Orçamento de obras, curso de construção, tem curso voltado aí para a área tributária, Simples Nacional,
tem gerenciamento e reabilitação de áreas contaminadas, nova NR18, nós vamos ter outra palestra abrindo o segundo semestre e provavelmente vamos encaixar uma outra palestra bem interessante aí que nós já estamos acertando ainda nesse semestre. Tem ainda os cursos de gestão, administração contratual, como administrar seu contrato de obras para garantir os resultados pactuados e procedimentos técnicos de entrega e recebimento de obras de construção civil. Então, vocês podem ver que a gama de cursos é bem grande e eles variam em cima daqueles pilares que eu comentei com vocês. Agora eu vou falar um pouquinho debaixo do guarda-chuva da Universidade Sinduscon. Nós temos um programa de qualificação nos canteiros de obras em parceria com o Senai. O que é esse programa? Esse programa teve início no ano de 2022, cujo objetivo é qualificar a mão de obra operacional dentro dos canteiros, das empresas associadas. Esses cursos são gratuitos, são realizados dentro do horário de expediente dos colaboradores. O método de ensino e o material são fornecidos todos pelo Senai, é todo o know-how do Senai, garantida a uniformidade do ensino. Na conclusão do curso, os alunos recebem um certificado de aprovação do próprio Senai. Aonde que é feito esses cursos? Dentro do canteiro de obra. Geralmente a sala de aula é uma sala de reunião ou um refeitório e tem as áreas cobertas para atividades práticas. É a obra que vai destinar. Geralmente é feita nesses lugares que eu comentei. O investimento. Olha, gente, eu vou falar para vocês, o investimento desse curso praticamente é zero, porque o pessoal acaba usando o próprio material que está no canteiro. A única coisa que a obra vai fornecer é a sala de aula, um projetor ou uma lousa, a área coberta que eu comentei, e o resto, materiais e equipamentos necessários para as aulas práticas, o Senai envia antecipadamente. Então, as turmas, elas têm que ter um mínimo de 18 anos, isso é óbvio, a exigência do Senai, também ninguém com menos de 18 anos trabalha dentro do canteiro de obras, tem que ser funcionário da empresa, registrado, isso também, geralmente, o público desses cursos são nossos ajudantes, e as turmas, o mínimo para formar uma turma são 16 alunos. Quando não atinge, a gente costuma direcionar para a sede do Senai no Tatuapé. Então, esses cursos também, esse curso de capacitação é um curso que tem crescido agora ao longo do ano, e nós oferecemos revestimento com placa cerâmica, onde formam os azulejistas, 60 horas, eu acho que é muito pouco 60 horas, se você considerar 2, 3 horas toda semana, vocês vão ver que em um mês vocês vão formar um azulejista dentro do canteiro de obras. Carpinteiro, forma de madeira, 80 horas, armação para estrutura de concreto, que é um armador, 80 horas também. Essas duas funções, hoje em dia, elas estão muito difíceis de encontrar profissionais, né? Então, isso daí é importante dentro dos canteiros de obra. Seria bom todo mundo colaborar também nesses cursos, né? Conversando com o pessoal em obra, oferecendo, quando a gente põe aqui no Sinduscon, a alvenaria de vedação, 40 horas. Olha, como é que você vai formar um cara em 40 horas? Só tendo o know-how do Senai, dessa nossa parceria com o Senai. Instalação de drywall, 40 horas também. Alvenaria estrutural, 60 horas. E agora nós temos 2 cursos onde que nós estamos formando técnicas para execução e montagem de circuitos elétricos prediais e técnicas para montagem de sistemas hidráulicos prediais. Esses 2 cursos nós lançamos agora e estão sendo muito procurados pelas empresas. Então, pessoal, quando a sua empresa oferecer esse curso, ajuda a divulgar dentro do canteiro, porque mesmo que a sua empresa não tenha mão de obra, nós não temos mão de obra própria em tudo, mas a gente coloca, divulga, incentiva nossos parceiros a participarem com seus funcionários, porque, na verdade, o parceiro depois vai formar o funcionário e vai deixar dentro do canteiro de obras. Então, aqui está a diretoria, né, que trabalha à frente aqui no Universidade Corporativa Sinduscon, eu, Roberto Pastor, o Sérgio, o doutor Sérgio Sincurá, né, que é o coordenador dessa área junto ao SEBRAE, o doutor Abílio Weber, que é o diretor da Escola do Senai,
e a doutora Rosilene, que nos dá um grande apoio e sem ela praticamente seria impossível. Nós também temos aí o André, que está aqui. Sem o André também ficaria muito difícil. O André e a doutora Rosilene nos apoiam, participam de tudo. Bom, obrigado a todos. Passei um pouquinho aí do nosso trabalho aqui da Universidade Corporativa Sinduscom, e agora passo a palavra para o nosso apresentador aqui, o doutor Jorge Batiloni. Jorge, um abraço. Seu Jorge, antes de eu falar, deixa eu só agradecer ao Roberto, pedir para o André colocar no chat os contatos dele para quem se interessar pelos cursos da universidade e do Senai, e também fazer aqui uma apresentação formal do seu currículo. Então, o seu Jorge Batiloni Neto é formado em engenheiro civil pela Poli-USP, é professor de MBA da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e mestre em engenheiro em habitação e tecnologia pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, IPT. Ele também é cofundador do Comitê de Tecnologia e Qualidade do Sinduscom e diretor superintendente da empresa Tecnoengenharia e Construções Limitada. Ele vai fazer a apresentação dele, da palestra, e no final vai ficar aberto para que vocês possam fazer todas as perguntas. Então, peço que anotem as perguntas para logo após a palestra vocês possam tirar suas dúvidas e fazer suas colocações. Seu Jorge, agora é com o senhor, muito obrigada. Obrigado, Rosilene. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite, Roberto, e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na Universidade Corporativa Sinduscom, que é muito enriquecedor e muito necessário, né, nesse momento que nós estamos passando, né? Eu vou mostrar na minha palestra os desafios da construção civil para esse ano que está começando, e basicamente um dos grandes desafios é a formação de novas equipes, novos profissionais, que está muito difícil de a gente conseguir. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o tema da palestra, os desafios da construção civil para 24, e aí tem um subtítulo, né, que como é que a busca do aumento da produtividade e da industrialização dos processos vão poder impulsionar as mudanças, né, na construção em geral, mas principalmente nos edifícios e no canteiro de obras. Vocês não se assustem, eu vou fazer um início extremamente amplo, vou falar do censo do Brasil, que foi feito em 2022, vou falar de temas muito macroeconômicos, vamos chamar assim, mas para a gente chegar no final. A ideia da palestra é mostrar os problemas e algumas saídas, né? O que a gente pode fazer. Agora, o detalhamento, se vocês quiserem saber, vocês têm que participar do Sinduscom. É no Sinduscom que a gente está discutindo profundamente as grandes mudanças que nós vamos ter dentro dos canteiros de obras para a construção dos edifícios. Então, vamos lá. Nós temos um novo cenário no horizonte, né? O que mudou? Se a gente analisar os últimos dados do censo, nós tínhamos em 2000 uma população de 169 milhões de pessoas, 2010, 190, e 2022, 203. Em 10 anos, que é de 2000 a 2010, nós tivemos um aumento de 21 milhões, e, surpreendentemente, de 2010 para 2022, apenas 13 bilhões, né? É mais do que os 10 anos anteriores, são 12 anos. Eu me lembro que no meados de 2022, antes de sair os resultados, o presidente do IBGE falou assim: olha, a gente acredita que a população brasileira seja em torno de 213 milhões. Onde estão os outros 10 milhões? Né? A Covid tirou aí uns 700 mil, que a gente sabe, muitas pessoas morreram por conta da Covid, mas houve uma mudança comportamental do país gigantesca. Porque a gente estava crescendo uma média de 1,62 na última coluna direita. Tem um pointer aí? Só no mouse. Só no mouse. Não sei se vocês conseguem olhar, então, era 1,62 e hoje nós estamos em 0,52. 0,52 significa, mais ou menos, a grosso modo, que aumenta 1 milhão de brasileiros todo ano, né?
muito menos do que os 3 milhões que estavam aumentando há 20 anos atrás. Outro fato assim, bastante importante, é uma pena que eu não citei ainda os dados mais recentes, o censo está soltando agora, mas é que a população que trabalhava na zona rural, que em 1940 era quase 70% e 30% a urbana, ela foi diminuindo a parte rural e foi aumentando a urbana. 84, o último número que nós temos é de 2012, que é 85%. Então, praticamente, a migração das pessoas do campo para a cidade já está finalizando, porque sempre vai ter uns 10, 12, 15% de pessoas da área rural, porque são os próprios fazendeiros, os colonos que moram nessa região. Então, primeira mudança que eu falei, né, a taxa de crescimento está muito menor. Segunda, a migração para as cidades diminuiu muito, então a nossa população urbana já é essa que nós vamos ter aí pela frente. Aqui, mostrando, comparando as curvas de envelhecimento, né, de 2010 para 2022, se vocês notarem, a faixa que tinha mais gente em 2010 eram as pessoas entre 25 e 29 anos. E hoje já estão entre 35 e 39, que é essa faixa, quase empatada com 40 e 44 anos. Quer dizer, a nossa população está envelhecendo muito. Então, terceiro ponto para a gente pensar, envelhecimento da população. Eu, se fosse um incorporador construtor só, né, eu faria prédios para pessoas de mais idade, porque teremos muito pela frente, né? Aqui tem uma outra informação muito interessante, é sobre o bônus demográfico. O que é o bônus demográfico, né? Ele ocorre quando a parcela da população adulta, que é para o IBGE entre 15 e 64 anos, né? Ainda bem que eu ainda estou na população adulta, ou seja, em idade de trabalhar é maior do que o número de idosos e crianças. Então, eu tenho mais gente trabalhando com a possibilidade de trabalhar dos que são crianças ou idosos que, na teoria, não trabalham mais, né? Ou seja, o país tem o maior número de pessoas com idade economicamente ativa, né? Que é o termo que o IBGE usa, quando você compara com a população inativa. Então, esse bônus, que é uma vantagem, e nós estamos a todo vapor no bônus de hoje, ele deve encerrar daqui a alguns anos, porque nós estamos envelhecendo muito mais rápido do que se esperava. Por outro lado, o nosso IDH está subindo, né? Temos o IDH de 1990, 0,66, quanto maior o número, maior, para 0,75, e a expectativa de vida, ou esperança de vida, que era de 65, passou a ser 75, ou seja, a criança que nasceu em 2017, ela provavelmente vai viver, em média, né, em torno de 75 anos. E esse dado já deve ter aumentado mais um pouquinho. Outro dado que é também importante para a gente pôr nessa sacola aí com todos esses assuntos é a taxa de juros. Só para lembrar, em 2020, a nossa taxa de juros, né, a Selic, era em torno de 2%. Ela subiu para 5,45%, bateu em agosto de 22 o máximo, que foi 13,75%. Fechou o ano passado com 11,75% e a gente acredita que vai terminar esse ano em torno de 9%. A redução da taxa de juros é fundamental para o aumento da construção. A pessoa que está aplicando lá numa Selic a 13%, 14%, como era há 2 anos atrás, ela não vai investir em construção, né? Ela prefere pôr o dinheiro no banco com risco muito menor. Por outro lado, né, também isso acaba inibindo a compra de apartamentos, porque os juros que essa pessoa vai pagar no financiamento também é maior. Então, abaixando a Selic, abaixa a taxa de juros e o imóvel deixa de ser uma coisa menos atrativa e passa a ser a bola da vez, né? Então, tudo isso que eu falei, resumidamente, nós vamos ter um menor crescimento populacional, estamos envelhecendo, o país está envelhecendo, com maior expectativa de vida. A parcela de urbanização já atingiu quase o máximo, então tem muita gente urbana, muitos imóveis a serem construídos, né? Estamos passando o bônus demográfico, que é muito bom nesse momento, mas até quando ele vai? Talvez mais uns 5, 7 anos. E a redução da taxa de juros. Então, vamos refletir quais são as consequências dessas informações da nossa vida real.
Diminuição de necessidade de construir escolas. Se são menos crianças que estão nascendo, vamos necessitar de menos vagas nas escolas. Por outro lado, vão ter que ter mais hospitais, porque as pessoas mais idosas, elas requerem, né, elas utilizam mais de hospitais, elas ficam mais doentes. Ainda paralelamente, nós vamos ter mais beneficiários da Previdência, o que vai sobrecarregar a nossa Previdência. Então, aquela reforma previdenciária que foi feita há uns 2, 3 anos atrás foi fundamental para a gente respirar por mais alguns anos, né? E a pergunta, né, que não quer calar é quantas residências, com quantos escritórios nós vamos precisar construir nos próximos anos, né? Ou teremos potencial em construir, né? Nós vamos diminuir o déficit habitacional? Né? Uma pergunta. Quando eu fiz o mestrado há 20 anos atrás, falava-se um déficit habitacional entre 5 milhões e meio, 6, depois isso não bateu em 7. Tem um instituto que eu respeito muito, que é a Fundação João Pinheiro, lá de Minas Gerais, que ela tem um número, né, que nós vamos mostrar para vocês agora. Então, o que esses dados são de 2019, né, e ela compõe, né, o déficit habitacional em várias categorias, né? Uma chamada de habitação precária, né, quando o domicílio é muito rústico, ele é improvisado, a favela estaria aqui, né, para falar, o cortiço estaria isso daqui, mais ou menos 1,5 milhão. A coabitação, quando famílias acabam morando juntas por falta de dinheiro mesmo, de poder alugar um outro imóvel, mas também quando você vai no cortiço, você tem vários cômodos de pessoas vivendo juntas. Então, tudo isso é uma coabitação. E também quando eles não conseguem pagar, porque há um ônus excessivo do aluguel. Então, a Fundação João Pedro está falando do déficit habitacional de mais ou menos 6 milhões em 2019. Né? Agora, vamos pensar um pouquinho. Se nós estamos crescendo 1 milhão de pessoas por ano, que seja uma família típica do Brasil, né, de 4 pessoas, a gente precisaria mais ou menos de 250 mil novos domicílios por ano. Nós estamos construindo muito mais que isso, né? Só esse boom que a gente teve, né, desde 2010, 2012, quando houve um aumento bastante significativo da potência da construção civil, nós estamos construindo muito mais que isso. Com esse lado também voltado da habitação popular, o investimento do fundo de garantia, né, do Sistema Brasileiro de Poupança e Crédito, né, da caderneta de poupança, a gente pode fazer em torno de 500 mil unidades ano, só de Minha Casa Minha Vida. Precisa ter fundo. Então, se juntar isso, mais toda a parte da construção, né, para classe média alta, a gente vai fazer muito mais do que os 200 mil. Então, a gente acredita que comece pela primeira vez, assim, de maneira consistente, a diminuir o déficit habitacional, o que é muito bom para o país. Tá? Bom, qual é o novo cenário da construção? 2020 e 2023, nós tivemos muitos pontos importantes, né? A pandemia sacudiu o mercado, nós fomos privilegiados e a construção civil continuou a trabalhar nessa época. Tivemos as guerras, uma começada antes, outra começada no final do ano passado. Os preços de commodities dispararam, né? Obras que foram contratadas em 2019, 2020, pagavam o aço em torno de 3,60, 3,80 e foi para 7 e pouco, praticamente dobrou o valor do aço. Nós tivemos um descolamento de preços, né, praticados em comparação ao NCC. A Sinduscom trabalhou forte nisso para até mudar a cesta que compõe o NCC. Né? Nós tivemos falta de componentes importados, causou impactos enormes nas obras. Nós estamos com uma grande dificuldade até hoje da entrega dos elevadores, da montagem dos elevadores, né? Nós, da diretoria do Sinduscom, o York liderando, todo o grupo falando, né, diretamente com o presidente da OTS, com o presidente da Atos, para ver o que nós vamos fazer, para ver até onde a gente vai. Né? A resposta que a gente tem hoje é que não há mais problema de fabricação do equipamento, mas de montagem, e a gente está sentindo isso muito fortemente nas obras. Tivemos os juros altos, que agora estão diminuindo, e o grande problema, né, que o
o Roberto Pastor já falou um pouquinho, a escassez da mão de obra, que nós precisamos qualificar, ou nós não vamos ter mão de obra para fazer tudo isso, né? Como consequência desse momento, 2020, 2023, nós tivemos obras entregues com atraso e com orçamento estourado. Então, imagine uma construtora que trabalhou fortemente no ano de 2022, 2023, acabou o ano, né, sem ter lucro, trabalhou, praticamente fez as obras de graça, e ainda teve atraso na entrega das obras. Esse cenário vale a pena? Não, não vale a pena, né? Que graça tem a gente trabalhar fortemente e não conseguir, né? Não conseguir ganhar dinheiro, não conseguir crescer, etc. Então, eu acho que em 2024 a gente tem que fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Então, vou dar algumas ideias. Como falei, não vou detalhar, mas a gente pode abrir algumas portas, algumas caixinhas, algumas janelas para a gente entender melhor o que a gente vai fazer. Como eu falei, né, do descolamento, né, do NCC, esse aqui é um gráfico que é apresentado na reunião de conjuntura econômica que temos todo mês aqui no Sinduscom, e mostra claramente que a gente teve essa linha vermelha, né, que foi a explosão do preço de materiais e equipamentos, né? A linha azul é o INCC médio, né? O INCC que é medido do dia 15 ao dia 15, né? O INCC-M, tá? E os serviços que aumentaram um pouquinho depois, né? O pico do material foi aqui, o pico do serviço está aqui. Mas nós estamos hoje, né, olhando para o INCC, com uma curva bem mais estável. Então, acredita-se que esse ano de 2024 vai ser um ano mais normal, né? A gente não vai ter grande surpresa de preço, até porque a China também está tirando um pouco o pé. Vocês devem ter lido no jornal que a Evergrande, que é uma das maiores construtoras chinesas, foi requerida a concordata deles, e eles são gigantes. Perto das nossas construtoras, eles são muito grandes. Então, alguma coisa vai acontecer que a gente precisa esperar os próximos capítulos, né? Por outro lado, também um gráfico elaborado pela GV, né, apresentado pela economista Ana Maria Castelo, nós tínhamos em janeiro de 21, 2 milhões e 100 pessoas trabalhando na construção, né? Todo esse gráfico mostra apenas os que são registrados, né, o emprego formal, né? E em 2 anos e pouquinho, nós já estamos em 2 milhões e 700. É por isso que a gente está sentindo fortemente a falta de mão de obra, né? Agora, mais uns dados para a gente pensar, né? Para continuar enchendo aquele saco com todas as vertentes que estão acontecendo. A idade média do trabalhador da construção está crescendo muito, né? Ou seja, eles estão ficando mais velhos dentro do canteiro. A PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional de Amostra do Domicílio, que pega os funcionários formais, registrados ou não, dizia que em 2004 a idade média era 36, a de 2013 falou 38, e eu peguei os funcionários da Tecno de uma obra e medi, peguei 39,7. Então, você vê que tem uma tendência a aumentar cada vez mais a idade do pessoal da obra, ou seja, eles estão ficando velhos. E aí as frases que a gente fala sempre aqui no Sinduscom, que o filho do mestre não quer ser mestre, ele quer ser engenheiro. E o filho do pedreiro não quer ser pedreiro. Então, o que a gente tem que fazer para atrair, né, essa mão de obra que nós vamos precisar? A gente vê que a construção ainda deve ter um ano forte, e ninguém aguenta mais, né, atrasar a obra por falta de mão de obra, mas trazer e também reter esse profissional. São dois desafios, né? Então, eu vou ler aqui uma frase, só um minutinho que está aqui. Uma frase que foi feito um estudo de 2007. 2007, a Poli, né, a Escola Politécnica da USP, mais a Abramat, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Construção, já detectavam isso claramente e a gente parece que não enxergou, né? Então, diz assim, que na construção civil não há uma barreira de ingresso, né? Até porque, se tiver, dificilmente haverá candidatos, pois aqueles de maior capacitação educacional não se motivam a trabalhar na construção. Buscam outras oportunidades que permitam ser mais valorizados e que não trabalhem num ambiente insalubre. Então, na construção, os salários não são atrativos, e a esse fator somam-se outros, né, que têm benefício reduzido, precariedade da construção,
você trabalha com as intempéries, se está calor lá fora, ele vai trabalhar no sol, no calor, se está chovendo, se está frio, né? E o que ele faz para ganhar um pouquinho mais? Ele faz uma hora extra e isso gera um desgaste físico. Então, 2007 estava claríssima já o diagnóstico do como é o trabalhador na construção civil já estava acontecendo aí. Um minutinho que travou aqui. Só um minutinho, pessoal. Bom, para ajudar todo esse cenário, né, só estou dando uma notícia, né, pessoal? Mas calma aí. Tem a geração neném, né, que é mais ou menos 11 milhões de jovens que poderiam estar trabalhando na construção, mas não estão, né? O que que é o neném? É aquele que nem gosta, nem quer. Não gosta, não é verdade, né? Assim, não trabalha e nem estuda, por razões diversas, ou porque ele não tem condição, ou ele não tem capacidade, alguma coisa. E agora tem mais um outro nem, né? É o que nem ajuda em casa. Então, nem trabalha, nem ajuda em casa e nem estuda. Nós precisamos fazer alguma coisa para colocar essa moçada, 11 milhões e meio de pessoas, dentro, né, do mercado formal. Nós temos que atrair. Como é que a gente faz isso, né? Está tendo problema aqui, ó. Só um minutinho, está dando umas travadas aqui. Não sei o que você dá. Só clica aqui. Bom, aí nós vamos falar o seguinte, né? Nós vamos começar a importar mão de obra. De vez em quando está vindo aqui o pessoal da África, né? Quem já trabalhou com o pessoal de Cabo Verde, que eles falam, ou da Nova Guiné, que fala francês. Quando nós fizemos uma viagem para Singapura em 2015, 16, por aí, você vê que lá é uma obra totalmente internacional. Você vê esse aviso aqui de perigo, porque era uma barricada que você podia cair, está em 4 línguas. Você tem inglês primeiro, depois você tem chinês, depois indiano, e a quarta língua eu não tenho a menor ideia do que se trata, mas é uma língua diferente que está escrito aí. Então, será que esse é um caminho? Eu acho que não, porque o Brasil é ainda um país pobre que tem muita gente para trabalhar, né? Então, a gente tem que achar um outro caminho. Também, o que que a moçada quer? Eles não querem trabalhar no ambiente de obra, eles querem trabalhar lá no Googleplex, lá, né, com tudo, com a maior mordomia, trabalhar em escritório, né, flexibilidade. Essas fotos também são de uma viagem que nós fizemos em 2017. Esse aqui é o escritório do Googleplex. A gente entrou lá, o pessoal totalmente descontraído, trabalhando em sofá, pode levar o cachorrinho. Um está fazendo aqui do lado direito, está fechando algum negócio, tal. Outro tem um bar aqui nas minhas costas que não dá para ver. Então, mas isso não é uma realidade, isso é um caso específico de pessoas que trabalham na área de TI, na área comercial do Google, pode ser qualquer coisa assim. Mas a nossa realidade é diferente e a gente tem que atrair. Por que que a pessoa quer trabalhar nesse formato? O que que tem de tão ruim na construção civil? Bom, para a gente saber o que fazer, foi contratada uma pesquisa para falar das características gerais, né, de empresas participantes e buscar uma prática da gestão de pessoas na construção civil. Nós precisamos melhorar. Então, o Davi Fratel trouxe a Falcone, né, com aprovação do York e do Rodrigo, que é o presidente do CTQ, York, presidente do Sinduscom, e fizemos uma grande pesquisa que deram frutos muito interessantes. Eu vou só ler as 3 frases que cada um falou, que são muito interessantes. Primeiro, o York faz um diagnóstico muito rápido. Olha, a realização profissional é indispensável para a autoestima dos trabalhadores, para a qualidade das obras, para o aumento da produtividade. É claro, nós precisamos aumentar a autoestima até dos que são neném. Eles precisam vir trabalhar para algum lugar. Aí o Rodrigo, mais pragmático, fala assim, olha, o principal objetivo é mapear, especialmente acompanhar nas próximas edições como o setor se desenvolve e aperfeiçoar essas relações com os colaboradores. E o Davi, né, que é muito ligado, ele é o responsável por esse desenvolvimento de RH, ele falou assim, olha, tudo bem, mas eu preciso de uma análise, e essa análise vai nos levar a propor ações, que é o que a gente precisa, né? Ações precisam mudar.
para tratar a escassez da mão de obra no segmento da construção civil. Quer dizer, o diagnóstico está feito. Nós já sabemos quais são as ações, nós precisamos trabalhar. Isso é missão para o ano de 2024. Bom, uma das coisas que a gente pode fazer é o que o Roberto acabou de explicar, né? Nós temos aí a Universidade Corporativa Sinduscon com vários cursos. Ele falou só de janeiro e fevereiro, gente. Imagina o que tem para o resto do ano, né? E ele aqui, fiz um pequeno resumo, eu não sabia que ele ia falar também, mas aqui está falado, olha, tem curso para engenheiro e arquiteto, tem curso para diretor de empresa, né, sobre aspectos jurídicos, vários assuntos, tem também para o pessoal de campo, de obra, né, chão de fábrica, que a gente chama, né, e tem também para os empreiteiros. Então, tem para todo mundo. Esse é um grande braço que nós vamos desenvolver nesse ano, tá? Bom, não sei se dá para vocês enxergarem, mas esse daqui é um gráfico muito interessante da OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, e são os países que estão lá. O Brasil está louco para entrar na OCDE, mas ainda não entrou, né? Quem sabe, para entrar tem que ter regras fiscais muito corretas, né? Tem que combater o déficit financeiro de todo ano, o déficit fiscal, e tem que ter um certo status que a gente ainda não conseguiu. Mas o México está aqui em cima, gente, tá? Se comparar, olha só, o México tem essa linha de baixo aqui, fala do salário médio que as pessoas ganham no México. Então, pega toda a população, né, divide pela população economicamente ativa, você vai ter o salário que vai receber. Lógico, no México é mais ou menos $300, né, por semana, e nos Estados Unidos é mais ou menos 1.500, 1.600. Como é médio, tem gente que ganha muito mais e tem gente que ganha menos, tá? E aí, qual é o caminho que a gente precisa seguir? Guarda esses dados que eu falei só dos $300 por semana, porque a gente vai voltar nele, né? Qual que é o caminho urgente a gente seguir? A gente tem que treinar e capacitar, isso a Universidade Sinduscon está fazendo, mas não pode ser só a gente, tem que ser uma coisa mais educacional. Eu sempre gosto muito das escolas técnicas, né? As ETEPs e as FATECs. As FATECs são nível superior, as ETEPs são colegial, né? Nível intermediário, nível médio, que geram pessoas de muita qualidade. Na nossa empresa tem bastante gente, né? A gente puxa essas pessoas porque elas são muito bem capacitadas, né? Nós temos que transformar o funcionário em montador, porque se a gente não transformar em montador, a gente não vai conseguir aumentar o salário. Porque, na verdade, é o seguinte, eu tenho que agregar valor à atividade dele. Se eu não agregar valor essa atividade que ele faz vale mais, né? Ela custa mais, tá? Se eu não agregar, o que vai acontecer? Esse funcionário não vai ser valorizado o suficiente para poder ter um salário maior. É com isso, né, com esse transformar em montador e aumentar o valor agregado da atividade, que a gente vai poder aumentar a remuneração. E quando aumentar a remuneração, eu tenho certeza que as pessoas vão começar a olhar a construção de outra maneira. Apesar de toda a dificuldade de trabalho, de trabalhar nas intempéries, etc., aumentar a remuneração é muito atrativo, né? E, por último, né, é a nossa obrigação, mas temos que fazer com que o ambiente, né, da obra seja mais saudável e seguro, né? A segurança no canteiro aumentou muito, né, ultimamente. A gente tem várias ferramentas que a gente não usava, vários equipamentos, então aumentou muito, mas também transformar isso numa coisa saudável, né? Um banheiro limpo, um refeitório limpo, toda a área de vivência adequada, é, bebedouros espalhados pela obra, porque tem dia que é muito quente, a pessoa precisa beber água. Um ambiente seguro, que todos os lugares seguros sejam protegidos, sinalizados, etc. Quando eu falo em aumentar o valor agregado, uma coisa simples, né, que a gente já está fazendo, a gente fazia, né, ou faz, alvenaria mais gesso liso, né? São dois trabalhos pesados. Um pedreiro de alvenaria, um bom tarefeiro, ele mexe mais ou menos com 2 toneladas de bloco por dia. Olha esse número, gente, é impressionante, tá? E o cara do gesso liso sai inteirinho branco depois que ele termina, porque o gesso liso vai cair na roupa dele, ele tem que tomar banho e tal.
são serviços muito brutos, né? Eu posso trocar isso por uma parede de gesso acartonado, mais leve, mais simples, gera muito menos resíduo. Por que que a gente não faz isso? Porque custa mais caro. Então, nós temos que trabalhar, né, toda a cadeia de fornecimento para que a parede de gesso acartonada ela comece a viabilizar. Aí a pergunta que eu faço, né, será que as indústrias estão prontas para isso? Temos 3 ou 4 fabricantes de chapa de gesso acartonado. Se a gente virar para, né, virar nossas atenções para essa parede, talvez não tenha fabricante suficiente. Talvez eles se virem e ampliem as fábricas e consigam, né? Bom, resumidamente, nós temos muitos desafios pela frente. Mas tem uma frase do fundador da Toyota, que não chama Toyota, chama Toyoda, não ter problema é seu maior problema. O que ele quis dizer é assim, olha, são os problemas que fazem a gente inovar, que nos impulsionam a inovar. Tem uma outra frase aqui interessante do CEO do Clube Med da América do Sul, que se chama Yannick Daudet, que a experiência é valiosa, mas o perigo é a gente se acomodar e parar de inovar. Então, quando eu mostro uma frase, né, daquela pesquisa que a Poli fez com a Bromar em 2007, e a gente já tinha diagnosticado todo o problema e nós não avançamos, eu acho que a gente comeu bola aqui, porque a gente estava realmente acomodado. Agora, como a água subiu e não tem muito mais o que fazer, a gente vai ter que se virar e mexer com esse problema da mão de obra. Bom, uma coisa que eu estudo há muitos anos, né, eu dou uma aula lá na pós-graduação da Poli com o professor Biraci, que é o craque de produtividade, né, que a gente conhece, que fala das duas produtividades. Nós temos uma produtividade que a gente chama de engenharia, né, que é a quantidade de serviço por tempo. Por exemplo, quantos metros quadrados o pedreiro faz por uma hora de trabalho. Ou, ao contrário, né, é só inverter a equação, que é o número de horas para produzir uma unidade de serviço, que a gente chama de RUP, que é o que o professor Braci desenvolveu muito, muito bem, né? E tem uma outra produtividade, que é a econômica, que é que, no final das contas, interessa mais, porque é ela que vai fazer o salário dos funcionários subirem, né? Que é produção por hora, né? A produção de um homem por hora, quanto ele produz em dinheiro, ou por ano, o que for, né? Uma frase também bastante forte de produtividade que eu queria que vocês pensassem é: produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. Ou seja, se a gente não aumentar a produtividade, a gente não vai conseguir aumentar o salário do funcionário, porque a conta não vai fechar, tá? Quem falou isso é o Paul Krugman, que é o prêmio Nobel de 2008. E mais umas frases de efeito, né? Estou tentando, assim, entrar no coração, né, de vocês. A produtividade é uma medida de eficiência, né? Essa palavra é muito forte, eficiência. As construtoras que são menos produtivas são menos eficientes. É claro isso, né? Então, é uma medida de eficiência com que os fatores de produção de uma empresa, né, de um setor ou de um país, são utilizados. Mas essa frase que está sublinhada que é a mais importante. Do seu aumento, quer dizer, do aumento da produtividade, do aumento contínuo, é que depende o crescimento das nações e o nível de bem-estar presente e futuro, os quais serão tão mais elevados quanto mais a produtividade aumentar no longo prazo. Ou seja, se a gente não aumentar a produtividade, nós não vamos mudar a cara da construção civil. Não tem outra saída. Bom, agora eu estou fazendo umas comparações, vou fazer algumas comparações bastante interessantes da produtividade, e a produtividade de dinheiro gerado no trabalho é diferente daquela de quantas horas o pedreiro gasta para fazer um metro quadrado, né? Do mundo, né? Esses são dados do The Conference Board Total Economy, né? É um órgão americano, e ele está dizendo o seguinte, que a produtividade desde 2005 até 2021, 2022, que é o chute, eles aumentaram muito. E eu queria que vocês guardassem esse número que está aqui em azul clarinho, que é 21,5 dólares por hora, que é o que um funcionário do mundo, em média, produz. Então, um funcionário, em média, quando ele está trabalhando, produz 21 dólares e meio por hora trabalhada. E esse aqui é um outro gráfico, também dessa do Conference Board, que fala que a média mundial, né, o gráfico anterior, ele está aqui, 21,6, tá? E por uma coincidência,
a média brasileira em abril de 22 era 21,28, quer dizer, nós estamos exatamente na média. E aqui mostra a produtividade, por exemplo, de um trabalhador americano, médio, é sempre uma média, em torno de 85, 84 dólares. Por isso que o país é uma potência, tá certo? Aqui são os 14 países da União Europeia que têm maior produtividade, aqui o Japão, aqui vai descendo, sempre chega na América Latina, que bate exatamente na média, e o Brasil está no topo da América Latina, tá? De produtividade. Deve estar aí brigando um pouco com a Argentina, com o Chile, por aí. Mas a nossa produtividade é 21,28 por hora. Bom, 21,28 por hora vezes 5, né, que é o dólar, mais ou menos, é em torno de 120, 100, 110 reais que ele gera por hora, tá? Também é um número para a gente ter na cabeça, tá? E aqui eu vou fazer um exemplo, vou pegar uma coisa que eu gosto muito, que é a estrutura de concreto, né? E é uma coisa que eu estudo há bastante tempo. E vou mostrar para vocês o que aconteceu para depois a gente voltar nesse número de 21 dólares por hora. Se a gente fizer fazendo uma comparação, né, de uma obra em 1990, eu comecei mais cedo, eu comecei em 1980, né, até 2023, que é o ano passado, nesses 33 anos, o que a gente mudou numa estrutura de concreto? Bom, lá atrás a gente pegava a forma de madeira, chegava na obra, a tábua, sarrafo, compensado, a gente produzia toda a obra, hoje vem tudo industrializado, pré-montado para a gente usar no canteiro. Um grande avanço de produtividade. Escoramento, a gente usava pontalete de madeira feito na obra. Chegava o pontalete, cortava, viga por viga, eu montava. Hoje os escoramentos são metálicos. Como é que era o projeto para fazer essas formas, esses escoramentos? Não era feito, era na raça, era o mestre que fazia. Depois isso passou a ser através de um consultor, o próprio fabricante que passa isso para a gente. E assim por diante, o aço a gente cortava e dobrava na obra, hoje a gente corta e dobra na usina. Equipamento de transporte vertical, era um elevador a cabo, que a gente morria de medo de entrar. Hoje nós temos um cremalheira, com segurança, usamos gruas, mini gruas. O lançamento de concreto era feito manualmente por jericas, não tinha bombeamento. Hoje a gente tem bombeamento, em algumas obras grandes tem até um mastro distribuidor, e assim por diante. A resistência do concreto, que era 18 megapascal, hoje é normal uma obra trabalhar com 40, 50, e principalmente, né, não tinha nenhuma preocupação, né, com a segurança, a gente só colocava as bandejas, cada 3 andares. Hoje não, é maior conscientização, temos proteções individuais e coletivas, ainda fazemos a primeira bandeja, colocamos rede de proteção no limite, usamos linha de vida, sistema leve contra a queda em altura, quer dizer, houve uma grande mudança. Bom, um outro cara muito genial chamado Peter Drucker, infelizmente ele já faleceu, ele tinha uma frase muito forte, olha, a mais importante, na verdade, a única contribuição da administração no século XX, vamos falar em 1900 a 2000, foi um aumento em 50 vezes da produtividade do trabalhador manual em fabricação. Quer dizer, os métodos construtivos, os métodos de qualquer indústria, automobilística, etc., eles foram tão aprimorados que aumentou a produtividade em 50 vezes. Como é que a gente pega a produtividade em 100 anos, né? Eu pego 1,0 a produtividade, então se ela for 2%, eu ponho 1,02% e elevo a 100, e vai dar um número, né? Qual é o número que eu elevado a 100 dá 50? 4%. Ou seja, a produtividade nos Estados Unidos, né? Provavelmente você está falando dos Estados Unidos, foi de 4%. Todo o ano eles aumentaram a produtividade de 4%, em média. Teve anos difíceis, teve guerra mundial, etc., né? Mas em 4% para que, no final do século, essa produtividade tenha aumentado 50 vezes. Bom, aí tem um trabalho junto do professor Braci e comigo um pouco, né, que ele mediu a produtividade das estruturas de concreto. Estou falando, olha, mostrei uns slides que de 1990 a 2023, nesses 33 anos, a gente mudou muita coisa. Isso surtiu efeito? Surtiu muito, olha. Em 1960, para fazer 1 metro cúbico de concreto, eu precisava de 72 horas de trabalhador.
Isso está incluso o pedreiro, carpinteiro, armador, etc. Em 1980, 51 horas. Em 1995, 33 horas. Em 2018, que está no livro do professor Biraci, 17. E em 2019, nós temos um grande programa aqui dentro do Sinduscom, com o Biraci e com a parceria da Engemix, Supermix, ArcelorMittal, tal, e fizemos um trabalho muito legal. A Tecno, né, a nossa empresa, trabalhou junto, e pegamos 16 construtoras com obras sempre de estrutura de concreto reticulado. Não tinha, por exemplo, um sistema, né, de parede de concreto, mas eram todas de viga, pilar e laje, e essa produtividade chegou em 9%. 9 horas por um metro cúbico. É assustador esse número, né? Parece que não, mas é. Então, de 1960 a 2008, nós tivemos 3% ao ano, e quando teve o boom, né, que é de 2010, 2012, a gente foi muito mais forte. A gente chegou a 59, nesses 59 anos, em 3,5% de aumento de produtividade ao ano. Mas tem uma coisa, né? Nós chegamos, eu acho que no limite. Não tem muito que aumentar agora mais na produtividade de uma estrutura de concreto. Também tem uma tabela muito interessante. Eu peguei aqui 36 obras que a Tecno fez de estrutura de concreto reticulado, começando aqui em 95 até 2022, porque eu precisava ter fechado o ciclo da obra, que é o custo que a gente paga por um empreiteiro, né, de mão de obra para montar a forma, armação, transporte, lançamento de concreto, desenformar, limpeza de forma, etc. E pus isso no gráfico, em NCC. Então, o que mostra esse gráfico aqui? Na vertical, nós temos o custo que eu pagava para o empreiteiro, né, em NCC por metro cúbico, né? E aqui, na horizontal, os anos, que vão desde 1995 até 2022, 2023. O grande aumento de produtividade aconteceu aqui, né? Nesse começo, né, 95, pegou aqueles anos de forte demanda, né, também. Depois, nós tivemos uma certa recuperação, caiu, né, quando teve aquela crise no final do governo Dilma, 2016 e 2017, foi terrível, e aqui nós estamos patinando. Mas, olha, o dado mais assustador é que a gente chegou a pagar 1,2 INCC por metro cúbico, e hoje, em média, nós estamos pagando 0,85. E a gente acha que está pagando muito, e o empreiteiro provavelmente está ganhando pouco. Isso só foi possível porque aumentou a produtividade. Não podemos fazer essa conta direta. Não, então nós estamos pagando 1/3 a menos. Não, não é verdade, porque a gente pôs muita coisa aí. Na hora que você muda o concreto para ser concreto bombeado, e hoje a gente só usa bombeado, usa todo escoramento metálico e tal, a gente permitiu essa produtividade. Então, produtividade aqui, um excesso de demanda fez subir, tivemos uma crise pontual, e a recuperação põe um ponto de interrogação, porque eu não vejo como a gente aumentar a produtividade nesse método que a gente está construindo. Então, agora, vamos dar um giro pelo mundo aí. Modelo típico de uma estrutura de concreto, uma estrutura mista, né, no caso dos Estados Unidos. Então, ele faz uma estrutura metálica, faz um steel deck aqui e concreta isso daqui. E vai, né, se vocês olharem a imagem com calma, né, alguns andares já têm o steel deck concretado, outros não. E vai embora, né? Põe uma super grua como essa daqui e larga o pau na estrutura. Essa é uma obra de Miami, que a gente visitou, foi na nossa missão aí do ano passado. Veja que a massa de concreto dos pilares é bastante grande, toda a parte de resistência ao vento é feita através dos pilares, porque não tem vigas, e faz uma laje totalmente plana. Essa estrutura custa mais cara do que a nossa, porque a mão de obra deles é muito mais cara. Eles economizam na mão de obra e gastam mais em concreto. É uma saída que a gente pode adotar aqui, mas para isso tem que fazer a conta, a mesma coisa, mas é uma obra muito mais rápida de você fazer, porque todas esse madeiramento, toda essa estrutura que tem que ser é uma montagem muito mais rápida, porque você não tem as vigas, né? Agora, numa obra em Frankfurt, uma obra gigante, né? Nós visitamos, deixa eu ver se eu tenho a data aqui, em 2012,
É uma obra também, olha, muito simples a estrutura, né? Pilares totalmente idênticos, né? Olha a quantidade de equipamento que você vê aqui, ó, uma grua que a gente não está vendo aqui, mais uma segunda, mais uma terceira e mais uma quarta. Lembra que eu falei do ambiente de trabalho seguro? Eles trabalham com um painel de fechamento. Esse painel amarelo que vocês estão vendo, ele é montado em cima de uma cremalheira. Então, com controle remoto, ele aperta o botãozinho, essa estrutura vai subindo conforme os andares vão subindo. E quem está aqui, olha, nesse amarelo mais claro, ele está trabalhando, né? Porque está batendo o sol, não tem laje nenhuma, mas ele está totalmente seguro com essa proteção. E nos andares embaixo são os que estão sendo desformados, e ele também está trabalhando totalmente seguro. Aqui uma obra no Japão, de 2015, 2013, desculpa. É, também uso intensivo, né? Também pilares, né? Bem espalhados. Uso intensivo de equipamentos. Esse aqui né? Você vê aqui um guindaste. Esse guindaste para movimentar todo o canteiro que está aqui. Um outro, aqui tem mais um equipamento. Um outro guindaste aqui. Uma plataforma, né? Aqui em cima um outro guindaste aqui e lá em cima uma grua, né? Por quê? Porque a mão de obra no Japão também é caríssima. Então, essa é a saída que eles encontraram. E esse é o prédio pronto, prédio super bonito, né? É o maior prédio de Tóquio, o prédio mais alto de Tóquio. Mas, para terminar, assim, nesse giro que a gente está fazendo, uma outra obra que a gente visitou em 2017, que é em São Francisco. Veja a qualidade, né, da obra, a limpeza da obra, a organização. Lá eles gastam um pouquinho mais de dinheiro, então tem aqui uma parede de diafragma. Em cima dessa parede de diafragma vai ser feita uma outra parede, que é essa daqui, né? Mas, por outro lado, eles têm o problema do terremoto em São Francisco. Veja a quantidade de aço que tem nos pilares. E também é uma obra cheia de equipamentos, né? Tinha uma grua aqui, onde eu estou, né, do lado de cá, tinha outra grua para fazer essa obra, né? Produtividade é uma palavra que o americano gosta, né? Vocês viram que o funcionário lá faz $85 comparado com os $21 que são conseguidos por hora aqui no Brasil. Então, isso aqui é um caso interessante, é uma obra bem grande que eles estão fazendo, e todo dia de manhã chega uma carreta com um container e todo o material que o pessoal de elétrica vai usar. Então, ele vem, descarrega no andar, a carreta vai embora, eles trabalham, no final do dia vem aqui, e eles não ficam nessa obra, porque o ciclo é de um dia, mas eles não precisam trabalhar todo dia, eles vão para outra obra. Então, eles não param nem um minuto essa carreta, mas a equipe vai sendo mudada de obra para que a produtividade seja a máxima possível. Então, a gente fala assim, vamos aumentar a produtividade, mas não é uma coisa assim tão óbvia, né? Ela depende, né, do nível tecnológico, depende dos equipamentos, quanto equipamento eu mostrei nessas fotos dos países exteriores aí. Tem que ter um projeto racionalizado, como aquele que não tem viga, né? Só lá de plana, muito melhor de trabalhar. Tem que treinar e capacitar, tem que ter gente boa trabalhando ali, né? Uma obra organizada e limpa, com segurança, com uma logística, né? Veja esse container voador que eu mostrei, é logística na veia, ninguém está perdendo um minuto de tempo, né? A industrialização dos componentes o máximo possível, né? E outros assuntos que eu não preciso mostrar, que a gente pode pensar com calma, mas os países desenvolvidos investem nisso, pois o trabalhador é caro, o trabalho é mais caro, né? E eu queria também deixar essa mensagem que algumas tecnologias que nós estamos usando já estão no limite da produtividade. Não tem muito mais o que fazer. A gente tem que dar um passo no sistema tecnológico, tem que mudar o sistema construtivo, porque a gente não vai conseguir andar, nós já estamos chegando no limite, né? Então, o grande passo agora é falar de industrialização, que é onde eu vou concluir a nossa conversa. O CTE fez uma cartilha, né, Tendências da Construção para 2023, e que tem um resumo muito interessante. Olha, o aumento da produtividade do setor da construção é uma tarefa urgente. Tal incremento só será obtido por meio da industrialização. Primeira parte, né, de componentes, que eu acho que é o primeiro passo, né, da industrialização,
e possivelmente de uma construção modular, tridimensional, feita off-site, transformando as atividades dos canteiros de obras em operações de montagem. Esse é o segredo. Nós vamos ter montadores, eles vão ganhar mais, e cada peça que eles põem vale mais, está agregando valor, e isso vai aumentar aquele valor dos US$ 21 por hora de geração de trabalho, né? Então, industrialização de componentes, né? Nós temos um grupo de trabalho, né, que a gente estuda aqui no Sinduscom de industrialização, que é coordenado pelo Paulo Arida Mingione, e nós estamos tentando achar caminhos, né? São caminhos, o Sinduscom, a ideia é exatamente, nós temos que achar caminhos para poder falar para os nossos associados, olha, talvez isso seja uma coisa segura, né? A industrialização dos componentes é a primeira etapa, né? Já está ocorrendo, né? Por exemplo, as portas prontas que a gente recebe já pintada, com fechadura, com ou sem, mas é muito mais rápido. Eu me lembro, em 1980, 80 e pouco, um ótimo marceneiro conseguia fazer 4 portas por dia. Hoje é normal fazer 40 portas instaladas por dia. Veja o que é produtividade, o que é valor agregado. Uma porta, né? Qual é o valor gerado do mesmo profissional para montar 4 portas e montar 40 portas? O grande trabalho já foi feito na indústria, né? Então, essa industrialização dos componentes, que eu vou chamar de fase 1 da industrialização, né? A gente continua com a obra do jeito que a gente está acostumado, mas vai colocando componentes industrializados. Nós precisamos, para isso, desenvolver uma cadeia de fornecedores, nós precisamos de fornecedores, indústrias que entregam a porta pronta com qualidade, né? Desenvolver manuais de boas práticas e normas técnicas. Eu gosto sempre mais do manual do que a norma é uma coisa mais rígida. O manual de boas práticas, somente quando a gente muda a tecnologia, é que vai nos trazer o caminho, né? Temos hoje uma norma de coordenação modular que está sendo revisada também por um vice-presidente aqui do Sinuscom, Francisco Vasconcelos, e também temos que desenvolver ensaios tecnológicos para comprovar o desempenho, a vida útil e a garantia desses componentes, tudo que for industrializado. Então, uma mensagem importante é dizer assim, não vai ser uma consultora média que vai falar assim, nossa, eu vou conseguir industrializar. Não, é a indústria que vai ter a inovação, né? Ela vai ver que vale a pena e vai puxar esse desenvolvimento. Então, nós temos que fazer parcerias com as indústrias, senão não vai acontecer isso que eu estou falando aqui, tá? Algumas coisas estão sendo feitas aqui, uns slides da Sanidrel, que é uma parceira nossa. Então, os kits aqui todos já montados, kits hidráulicos, também da mesma forma os kits elétricos, né? Chega lá, já monta tudo. Isso é uma obra mais limpa, uma obra mais industrializada, mas ainda estamos no nível de kits, né? Nível de componentes, né? Esse é um prédio que a gente fez também, componentes que seriam as cerâmicas da fachada. Esse aqui é o prédio no folder de venda, esse é o prédio real, muito parecido, né? A gente conseguiu um resultado muito bom. Ou o que a gente fez há muito tempo atrás, essa obra eu fiz junto com o York, em 2005, já se falava em unitizado, foi a segunda obra em sistema unitizado, milhões de vantagens, né? O painel vem pronto, colado, o trabalhador trabalha por dentro, não tem ninguém pendurado no balancim. É uma industrialização muito boa, mas também de componentes, né? E o último passo, né, o próximo passo, um pouco mais forte, é ir para uma industrialização da construção modular mesmo. Quer dizer, ter módulos, ou de 3D, ou de 2D, totalmente feito numa construção off-site, quer dizer, uma indústria vai ter que fabricar isso, e as peças pré-fabricadas chegam na obra, a gente vai montar. Se possível, um módulo, né, que a coisa é muito mais rápida. Então, as palavras-chave aqui, alta produtividade, ação multidisciplinar, logística tem que ser muito eficiente, né? Necessita de escala, ninguém vai fazer, olha, eu quero fazer um condomínio de casa aqui com 40 casas, não dá escala, tem que ser um número muito maior, né? A taxa de juros baixo permite essa nossa previsão do que vai acontecer, né? E uma tributação adequada, porque no Brasil, nós estamos na reforma tributária, mas não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas hoje, se você fizer fundir uma escada pré-fabricada, pré-moldada dentro do canteiro, você não paga imposto nenhum. Se você atravessar a rua e fizer do outro lado da rua, você paga 18%
de CMS mais um IPI. A coisa precisa mudar. Qual é a diferença de fazer no terreno da frente ou dentro do próprio canteiro, né? Aplicação de materiais compostos, impressão em 3D, muito interessante. A gente vai ter que monitorar esses módulos. Seria muito bom se pusesse um chips e visse qual a dilatação térmica que está acontecendo, qual a temperatura que ele está. Uma coisa que já temos tecnologia para isso. Precisamos lembrar também quando a gente vai montar um prédio com módulos, cada módulo vai ter um esforço, o módulo que está lá embaixo, ele vai carregar todos os módulos, vai suportar todos os módulos que estão lá em cima, fazer um prédio de 20, né, como um Lego, de 20 andares com elementos modulares, o de baixo vai sofrer muito mais que o de cima, e aplicar, né, o CAD, CAM e o CAI, né, o computador nos ajudando a projetar, fazer a engenharia, ou fazer o trabalho de manufatura. Para encerrar, gente, já estou nos limites finais, eu queria mostrar para você essa fábrica da Sekisui, que um amigo meu há 30 anos me mandou essas fotos, né? E eles já estavam, era uma fábrica no Japão, já estavam a 1.000 por hora. 30 anos atrás, nós estamos começando isso agora, né? E a casa, né, o conceito de módulo, exatamente, ela está prontinha, colocando, e aqui a casa pronta. Para dizer que é 30 anos mesmo, está aqui um carrinho que deve ter uns 30 anos, né, para trás. Entrei na semana passada no site, a Sekisui ainda existe, a mesma empresa, e olhem uma clareza do que eles estão vendendo, né? Por incrível que pareça, tem um lugarzinho que se escreve português e o site vira em português. Gostaríamos de apresentar um exemplo de uma venda de residência da Sekisui House. Esse é o mote deles. E olha o que eles falam lá. Uma espaçosa sala de jantar projetada para a felicidade da família, uma parede exterior original que combina beleza com resistência e durabilidade superiores. Oferecemos garantia de 30 anos. Vou parar aqui, olha. Não é vida útil, gente. É garantia de 30 anos. O York fez a norma de garantia. Aí ele sabe o que eu estou falando aqui, ó. 30 anos de garantia. Que empresa nossa aguenta isso? Quer dizer, então tem que ser uma empresa grande, que tem um sistema de seguro, etc. Tá? E eles dão 30 anos na estrutura, nas peças que impedem a entrada da água, ou seja, a vedação, além da resistência a terremotos e o desempenho dos sistemas de isolamento. Então, quando a gente fala de construção modular, nós temos que pensar uma coisa séria. Você pôs o módulo lá, ele tem que aguentar uma vida útil maior do que a gente pode pensar inicialmente, né? 5 anos, não, estamos falando em 30 anos, né? Uma coisa muito maior. Aqui são as imagens da casa, essa é uma casinha que eles estão vendendo lá. Não consegui ver o preço porque estava em japonês, tá? Mas aqui é um quarto legal, uma sala legal, quer dizer, é uma casa que tem cara de casa. Isso é lógico, né? O poder aquisitivo do japonês é muito maior do que o brasileiro, mas é uma casa decente. Talvez a gente consiga, para uma classe média, fazer alguma coisa desse tipo no futuro. Uma outra empresa muito forte, né, no Japão faz parte da Toyota, né? É, e essa empresa faz uma coisa muito parecida com a Sekisui, faz 4.000 casas por mês, mais ou menos. Então, você vê, fala assim, mas ainda precisa construir casa no Japão, né? Que a população está decrescendo? Eu acho que sim, né? Essa é a Mizaya Homes. Muito bonita a linha de montagem, muito limpa. Também foi visitado pelo pessoal dos Sinos com essa viagem, eu não pude ir, mas meu sócio foi, né? Que é japonês, ele teve a preferência. É, e aqui está mostrando, né, uma caixilho colocado, quer dizer, o módulo chega prontinho. E essa imagem é muito interessante, né, porque eles chamam de um sistema híbrido de cápsula, né, de cápsula híbrida, e ele mostra que a montagem da casa em um dia, né, às 9 horas da manhã. Lógico, a fundação está pronta, os baldrames, ele começa a montar o módulo, às 11 horas já está o andar inferior, às 15 horas já está a casa quase sendo terminada, às 16h30 a casa está pronta. É isso que a gente quer chegar, né? Tem um caminho muito longo para seguir, mas esse é o caminho que a gente quer chegar, né? Opa, Rogério, agora só um minutinho que travou o computador aqui.
Isso. Bom, ainda temos, né? Na verdade, tínhamos nos Estados Unidos a Caterra, que estava fazendo alguma coisa parecida, com muita madeira, utilizando muito madeira. Infelizmente, essa empresa, apesar de bastante grande, ela não aguentou o tranco, ela não existe mais, né? E aqui no Brasil, essa é uma foto da Tenda, uma fábrica lindíssima, né? É uma matéria que saiu no Valor Econômico, muito interessante. Tem gente grande já fazendo coisas grandes. Mas, como eu falei, tem que ter escala. Não adianta, a gente vai ter que fazer módulos ou cápsulas, como vocês quiserem chamar, mas muito repetitivos para a escala valer a pena, né? Bom, para encerrar aqui, a Poli, né, junto com um grupo de trabalho chamado SIX, também está estudando fortemente isso e levantou alguns pontos importantes, né, para fazer essa construção modular. Maior produtividade, sem dúvida, maior previsibilidade de custo e prazo, sem dúvida, redução do prazo significativamente, né, o prazo é muito, muito menor, aumento da taxa de retorno do investimento, né, e com valor agregado muito alto, geração de empregos de maior qualidade, talvez a gente consiga puxar a geração neném para trabalhar nesse tipo de coisa, permite uma customização em massa e favorece sustentabilidade, porque todas as coisas que a gente faz numa indústria, a perda é muito menor. E também agora, depois, a Poli e o Six fundaram, né, um ABC Modular, que é um grupo de trabalho exclusivo, né, para estudar essa parte de coordenação modular e construção modular. É uma reunião de várias universidades e empresas, né? Tem a própria USP, a Universidade Alberta do Canadá, Melbourne, e outras, né, de Londrina, etc. E a ideia é fazer um grande trabalho. Eles pediram para algumas empresas entrar, eu entrei aqui, mas tem as gigantes como Tegra, Tenda, né? E trabalhar e estudar profundamente, né? Com 4 pilares, né? Quatro ações de estratégia, que trabalhar a parte cultural, porque não é fácil, é uma mudança cultural muito grande, tanto para a construtora, como para o morador que vai morar numa casa desse tipo, né? Aumentar a cadeia de valor, desenvolver a indústria, etc., por todas as inovações e transformações digitais possível e transformar essa ideia numa coisa competitiva, porque senão, se não parar em pé, não adianta, a gente não vai conseguir. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, e eu acho que a conclusão maior, nós temos que, para reter a nossa mão de obra, investir pesadamente no trabalhador, melhorar as condições de trabalho, agregar valor para poder aumentar o salário, senão nós não vamos ter. E, por outro lado, ir nessa industrialização, que inicialmente mais tímida, né, com componentes. A gente industrializa o componente, toca a vida assim, vai aprendendo, desenvolve fornecedores, né? E quem sabe, daqui a alguns anos, a gente possa pôr o pé na construção modular de uma maneira bastante forte. Era isso que eu queria falar. Vamos ver agora se tem algumas perguntas, alguma coisa para a gente. A Rosilene quer falar? Pois não, doutora Rosilene, está dirigindo, né? Seu Jorge, eu só gostaria de agradecer muito ao senhor a palestra. Até a gente que não é engenheiro aprendemos hoje com o que o senhor nos apresentou aí, especialmente sobre a produtividade. Dizer para o pessoal que fique atento que a universidade ela vai oferecer um curso sobre construção modular. Já era para ter sido nesse primeiro semestre, mas ela vai sair no segundo semestre, com a ajuda do Paulo Aridan, que é o coordenador, como disse o seu Jorge Batiloni, do grupo de produtividade e industrialização do Sinduscom, e convidar todos para conhecer o Sinduscom. Quem ainda está aqui e não conhece o Sinduscom, venha e participe do Sinduscom. Nós temos um grupo especializado cuidando da reforma tributária, para que a reforma tributária para a construção não implique num impacto nesse progresso da construção. E temos muito mais coisas e atividades e muita tecnologia e trabalho para ser feito. Então, agora eu vou passar para o Rogério, que o Rogério vai ajudar aí o Jorge Batiloni nas perguntas. Muito obrigada a todos pela audiência.
Obrigado. Só um minutinho, a gente está vendo se tem alguma pergunta. Só um minutinho, por favor. Aqui no chat não. Também, se alguém quiser levantar a mão aí, se a gente conseguir enxergar, porque tem bastante gente, tá? Podemos falar um pouquinho aí dos desafios. Não sei se o Paulo Aridan Mingione pode falar um pouquinho, né, do que a gente está estudando, né, Paulo, para aumentar a produtividade no nosso grupo, né? Seria interessante, se você quiser dar uma palavrinha, só precisa abrir o seu microfone aí. Tá aberto aí, tá dando para ouvir? Perfeitamente. Bom, Jorge, mas primeiro aí, parabéns, acho que você resumiu tudo que a gente tem feito aí, e foi além, quer dizer, complementar é difícil. E o grupo, ele está focando aí em três vertentes aí, que é realmente a questão da qualificação da mão de obra, aí o Jorge falou um pouco, falou até desse desafio nosso da atração, né, de tornar a construção atrativa. A gestão, então, nós temos que investir em gestão. O Jorge passou aí na questão da logística, passou nas questões de cronogramas, nas questões de planejamento, e na questão dos processos aí que ele explorou também. Então, é nessa linha que o grupo tem trabalhado, que ele tem pesquisado, tem ido, e acho que dá os parabéns aí, Jorge, pelo resumo que você fez aí, muito legal, cara. Parabéns. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Não sei se o André Broglovski, que também é do grupo, quiser falar alguma coisa. André, fique à vontade. Ele abre? Você quer? Ele quer. É. Parabéns pela palestra. André, acho que ele saiu do ar aqui. Lília, você pode falar um pouquinho como está a nossa norma aí de coordenação modular, o que ela já andou, porque ela é super importante, né, nessa industrialização. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Jorge, pelo espaço aí rápido. É, estou hoje como superintendente aí do CB2, Comitê Brasileiro da Construção Civil, e vai aí o convite para todos participarem aí da elaboração das normas que temos trabalhado aí afincamente. A norma de coordenação modular especificamente, o texto dela já foi aprovado no âmbito da Comissão de Estudos. Então, estamos aguardando aí a coordenadora nos passar o texto finalizado para entrarmos no processo de consulta nacional, tá? Então, ela já está com bom andamento e tem também um projeto de continuidade dessa comissão de estudos para fazer outras normas, né? Então, acho que é bem interessante, não só essa norma, mas outras que têm saído no âmbito do CB2 que podem, sim, interagir com a questão de produtividade, ter novos sistemas construtivos. A gente tem trabalhado bastante nisso. E normas antigas, que a gente diz antigas, por exemplo, drywall, também um outro sistema também estão sendo revisadas. Então, também está tendo esse movimento aí de atualização das normas dos sistemas construtivos. Tem uma pergunta aqui Jorge, Pode tá me falar, ouvindo? André. Pode falar, já estamos ouvindo. Então, eu acho muito importante também a maneira que a gente contrata os fornecedores e os clientes nos contratam, porque para a gente poder fazer engenharia, poder industrializar, poder ter produtividade, a gente tem que participar no processo do projeto, da engenharia, da pré-engenharia, como a gente fala. E fica difícil quando você tem 10 empresas, chega um projeto pronto e você tem 2, 3 semanas para fazer um orçamento, entregou para ganhar, e aí se exige que se tenha toda uma produtividade ou toda uma industrialização na sua obra. Você não tem o tempo hábil para isso. Então, o processo que a gente contrata, aonde o menor preço no primeiro dia de obra, mostra que a gente está tendo no mercado a maioria das obras com atraso e não cumprindo o orçamento, e muitas com problema de qualidade. Então, nós, como indústria como um todo, como nós contratamos, como somos contratados, nos outros países começou a se mudar muito, né? No sentido de fazer alianças, de fazer essa engenharia junto.
É algo complexo, não é simples, porque o compliance, porque isso, porque aquilo, mas no fundo você exige de um fornecedor que ele seja muito produtivo e tudo, e ele não teve o tempo, e ele tem que ganhar com o menor indireto possível, a menor taxa possível. E para fazer toda essa engenharia, você precisa ter uma equipe muito capaz. Então, acho que a gente tem que refletir um pouco a maneira que a gente contrata como indústria, a maneira que a gente é contratado, se é a mais eficiente verdadeiramente, que outras indústrias, eles elegem parceiros. E quando esse parceiro não funciona, eles trocam o parceiro, mas eles não começam do zero, cada obra começa do zero e como se não existisse um processo anterior. Não sei se foi claro, mas paro por aqui. Acho que é uma reflexão para se fazer se nós estamos contratando da maneira mais eficiente. André, sem dúvida, isso que você está falando é importantíssimo, né? Eu comecei, né, a minha apresentação falando do problema, né, que foi 2022, 2023, até né, algumas empresas que se aventuraram mais acabaram não resistindo, né, na parte econômica e financeira. A gente, né, muito sério, né, as consultoras sérias podem atrasar, podem perder um pouco de dinheiro, mas a qualidade não pode abrir mão, porque as pessoas vão morar lá e não tem. E se uma qualidade ruim, isso fica para sempre, né? Você não consegue, é caríssimo para você conseguir mudar o jogo depois que a obra está entregue, né? Então, esse é um ponto fundamental. Uma coisa também que eu gostei muito que você falou é assim, tem que fazer projeto muito bem feito. E para ter projeto precisa ter gente capaz. E para isso precisa ter tempo, né? Porque não adianta que você, vamos começar a obra, faz a concorrência 2, 3 meses antes de começar a obra, não dá tempo para você fazer todo esse trabalho de qualidade, né? Então, isso é muito importante. Nós tivemos uma experiência juntos, onde eu estava do lado do cliente, eu te chamei, eu chamei uma empresa, a sua empresa, fizemos a engenharia junto durante muitos meses, e mesmo durante a pandemia, eu acho que nós ficamos 1% ou 2% e cumprimos o prazo inicial. Então, assim, é provado que quando você chama uma empresa e não muitas, e trabalha junto, então nós tivemos um caso, foram 2 anos, um prédio de escritórios, né, na Santo Amaro, onde a gente praticou isso eu tenho praticado, mas a gente praticou, e talvez você podia falar um pouco dessa experiência. Eu acho que é muito importante isso, porque a gente não sai, né, com aquela faca nas costas, né, querendo cortar custo que nem louco. Eu acho que é tecnologia, é projeto bem desenvolvido, racionalizado, é projeto pronto no tempo certo, né, para que a obra possa contratar. É um caso de sucesso, mas não é o normal, né, André? Não é, infelizmente, o normal é tudo na correria e isso não está bom. Isso não está valendo a pena, né, fazer esse tipo de obra mais. Não tem como, né? Tá? Perfeito. Bom, temos aqui só uma pergunta da Sheila. Ela perguntou o que o Sinduscom faz na área de economia e finanças. Nós temos os cursos, né, de contabilidade, tem até uma parceria aí com o Sindicato dos Contadores. Mas, além disso, a gente faz todo mês uma reunião que chama de conjuntura econômica, muito boa, vai ser a semana que vem, na quarta que vem, que é aberta ao público, desde que você, né, seja aí associado do Sinduscom, e ela traz indicadores muito interessantes, né? 2 slides eu mostrei que saem dessas palestras. Então, você pode também ligar aqui para o André, aqui na Universidade Sinduscom, ele fala quando nós teremos cursos que são voltados às finanças, né? Que também é um assunto fundamental, né? Não adianta a sua obra ter só qualidade, cumprir prazo e estoura o orçamento. Não vale a pena. Tá bom? Gente, eu tenho que encerrar porque foi prometido a gente terminar às 6h30, falta só um minutinho. Se alguém quiser falar, temos um minuto, senão eu já vou encerrar aqui a apresentação. Tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado mais uma vez ao Roberto pelo convite. Foi um prazer, uma honra estar aqui. E vamos em frente. Vamos ver se a gente faz desse ano de 2024 de um desafio grande que a gente tem, mas a gente consiga chegar a resultados bons no final do ano, né? Mas para isso a gente vai ter que inovar e inovar bastante forte. A Luísa Salomé levantou a mão, por favor, Luísa. Não foi sem querer. Então tá bom. Um abraço a todos aí. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigada. Boa noite.
Boa noite. Cortou?